Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segundo a Crônicas, capítulo 16. Se você está chegando agora, tem todos os vídeos a partir de Gênesis. Então se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. São 3 capítulos da Bíblia por dia e assim vamos ler a Bíblia toda em um ano. Segundo a Crônicas, capítulo 16, Asa e o rei da Síria pelejam contra Baasa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio grande quantidade de prata e ouro. Vai, pois, agora e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que te se retire sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e eles feriram Aijon, Adã, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá e levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou a Geba e a Mispá. Naquele tempo, veio então Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da sua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele. Por causa disso, também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nos livros dos reis de Judá e Israel. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era um extremo grave, contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas primeiro os médicos. Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado, e sepultaram no sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo deitado na cama que se enchera de perfumes e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas, e dessas coisas fizeram-lhe uma grande queima. Segundo a Crônicas, capítulo 17, o bom reinado de Jeosafá. E Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel, e pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor era com Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalaíns. Antes buscou o Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o seu reino na sua mão, e todo Judá deu presentes, e Jeosafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E exaltou o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. E no 3º ano do seu reinado enviou ele os seus príncipes a Beni-Hal, a Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com ele os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Seminarote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com esses levitas, os sacerdotes Elissama e Jeorão.
E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Jeosafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Jeosafá, e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Jeosafá grandemente em extremo e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá e homens de guerra e valentes em Jerusalém. E este é o número deles segundo as suas casas paternas. Em Judá eram capitães dos milhares o chefe Adná, e com ele 300.000 homens valentes. E depois dele o capitão Joanã, e com ele 280.000. E depois Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 homens valentes. E de Benjamim Eliada, homem valente, e 200.000 com ele armados de arco e escudo. E depois dele Josadabe, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, fora os que tinha posto nas cidades fortes por todo Judá. Segundo a Crônicas 18, acordo entre Jeosafá e Acabe. Tinha, pois, Jeosafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Jeosafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, iremos contigo à guerra. Disse mais Jeosafá, o rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade? Ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Jeosafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Jeosafá: ainda há um homem que podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão o que é mal. Esse é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traz aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com roupas reais, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor: com estes ferirás os sírios até que os consuma. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou com ele, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, disse-lhes Micaías: iremos a Ramote Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: subi, e triunfarás, e serão dados na sua mão. E o rei disse: até quantas vezes te conjurarei para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor,
E disse o Senhor: esses não têm senhor. Tome cada um que volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o que é mal? Disse mais: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu persuadirei. E o Senhor disse: com quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os teus profetas. E disse o Senhor: tu persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses profetas, e o Senhor falou mal ao teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegando-se, feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tomai e levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: colocai esse homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia até que eu volte em paz. E disse Micaías: se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouçam todos os povos. A guerra contra Ramote de Gileade. Subiram, pois, o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Jeosafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinham, dizendo: não pelejarei nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram: este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar. Porém Jeosafá clamou e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse o carreteiro: dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E aquele que cresceu a peleja naquele dia, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Segundo a Crônicas, capítulo 19, o profeta Geu repreende a Jeosafá. E Jeosafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém, e Geu, filho de Hanine, o vidente, saiu ao encontro do rei Jeosafá e disse: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Jeosafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais. E estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco quando julgardes. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há
no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. E também estabeleceu Jeosafá em Jerusalém alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e voltaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade, com o coração íntegro. E em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, estatutos e juízos, admoestai-os, que não se façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre os vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, líder da casa de Judá, em todo o negócio do rei, também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.